semana promete mudanças, novidades, olha, tem que ficar de olho e acompanhando muito o canal Atenção Vascaínos, porque esses dias vão ser de muito trabalho para deixar você muito bem atualizado. Solta a vinheta que começa o Bom Dia Gigante. Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Olha, essa semana, como eu disse, promete muitas notícias, muita informação, então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar, marca a gente também no Twitter, @avascaínos, a gente dá sempre muita informação por lá, e o nosso site, atençãovascaínos.com.br, eu aguardo também o seu acesso no nosso site. E como eu disse, a semana começa com muitas situações. Vamos primeiro focar no time do Vasco, que se reapresenta amanhã, até porque os jogadores e toda a comissão técnica chegaram na madrugada de ontem para ontem e por isso folga no restante do domingo e também na segunda-feira para os jogadores e se reapresentam amanhã no CT Moacir Barbosa. E nessa situação, os jogadores do Vasco devem ter um desfalque importante. Ignaldo, jogador que foi servir a seleção brasileira sub-20, não vai jogar a próxima partida no domingo contra o Grêmio. Pelo menos vão estar à disposição o Léo Matos, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Nenê, que deve jogar essa partida, e também a situação do Raniel, que desfalcou o time nas duas últimas partidas. Pelo menos essa situação do Vasco em relação a jogadores para a próxima partida, já que não tem ninguém suspenso para o jogo contra o Grêmio. Tem jogadores pendurados, mas suspenso não tem ninguém. O Vasco vai jogar contra o Grêmio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, até porque ontem foi encerrada a 28ª com empate entre Cruzeiro e Criciúma 1-1. Com todos os resultados fechados pela 28ª, você está vendo aí na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue na 4ª colocação, a 4 pontos do primeiro time fora do G4, que é o Londrina, 5º colocado. Há uma gordura, mas o Vasco tem que manter o foco, voltar a pontuar para poder se distanciar ainda mais dessa 5ª colocação. Só para você ter uma ideia, na coletiva de imprensa após o jogo contra a equipe do Brusque, o técnico Emílio Faro foi perguntado sobre se o Vasco está fazendo contas relacionados aos 10 próximos jogos que faltam para encerrar a competição. Confere a resposta dele. A gente projeta as situações de pontuação, a gente projeta uma série de fatores, só que a maneira com que nós traçamos é jogo a jogo. Agora a gente tem a situação do Grêmio, porque senão, se você fizer uma projeção e fugir um pouco dessa projeção, você pode gerar uma série de questionamentos e até agora não existe nenhum tipo de questionamento e dúvida da subida do Vasco. E só para você ter uma ideia em relação aos 3 próximos compromissos, não só do Vasco, mas com os outros times que estão ali brigando entre a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª colocação, situações como Londrina, Sport, Tombense, outros times que também estão brigando para tentar buscar essa vaga, a 4ª vaga do Campeonato Brasileiro da Série B, eu vou colocar aí na tela, você vai ver todos os 3 próximos compromissos de todas as equipes. O Vasco joga primeiro fora de casa contra a equipe do Grêmio, depois recebe o Náutico em casa
casa e volta a jogar fora de casa contra o Cruzeiro. 3 compromissos complicados. Tudo bem que o Náutico é o último colocado, mas briga para tentar fugir da zona de rebaixamento e esse jogo vai ser em São Januário, então o Vasco tem que ter ciência, colocação para esses 3 jogos, o Vasco conseguir pontos importantes. E os outros times também têm compromissos importantes, então vamos ficar de olho nesses compromissos que tem todos os times que estão brigando ali pela 4ª vaga da Série B do Campeonato Brasileiro. E a base do Vasco? Como é que é a agenda dos jogos mais importantes dessa semana dos times sub-20, sub-17, sub-15? Você vai ver agora aí na tela todos os jogos dessa semana, os mais importantes da base do Vasco. Na quarta, o time sub-17 tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O time vai a Fortaleza encarar o Ceará às 3 da tarde na cidade de Vozão. Ainda na quarta, no mesmo horário, Copa Rio Otávio Pinto Guimarães sub-20. O Vasco vai ao Ítalo de Cima enfrentar o Campo Grande pelo primeiro jogo da segunda fase da competição. No sábado, Campeonato Carioca sub-15 e sub-17. O Vasco vai enfrentar o Botafogo às 9 da manhã, o time sub-15, e às 11 horas, o time sub-17, os 2 confrontos no Cefate, em Niterói. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria para apostas esportivas. Olha, a Beer Tips tá fazendo muita gente ganhar dinheiro e você quer também fazer bons lucros em todas as plataformas de apostas esportivas? Faz o seguinte, é de graça, entra no grupo de Telegram deles, o link tá na descrição desse vídeo, você clica, entra lá e saiba detalhes importantes, pode tirar todas as dúvidas em relação a apostas esportivas em todas as plataformas e tem também um grupo VIP, você paga uma quantia por mês pequena e você sabe de detalhes profissionais para fazer lucros ainda maiores em todas as plataformas, que é um oferecimento da Beer Tips, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. E o time feminino do Vasco estreou com uma vitória espetacular no Campeonato Carioca Feminino. O time venceu o Rio São Paulo por 14-0, jogo realizado no CT Arte Sul em Nova Iguaçu. O destaque foi a Bia Batista, que fez 7 gols desses 14 que o Vasco aplicou em cima do Rio São Paulo. E uma informação importante, o Vasco vai divulgar hoje a programação dessa semana referente ao time profissional, além das questões de treinamento, entrevistas e até a viagem para Porto Alegre, onde o Vasco encara o Grêmio 4 horas da tarde no domingo, jogo esse fora de casa. E para fechar, uma situação bem legal. O torcedor Sandro Império, que tem uma conta no Instagram, ele faz várias artes referentes ao futebol, ele fez esse bonequinho, você tá vendo aí na tela, do goleiro Thiago Rodrigues, e ele é de Santa Catarina, então ele esteve presente no hotel do Vasco lá em Brusque e conseguiu entregar essa peça ao Thiago Rodrigues. Você tá vendo aí na tela o próprio Sandro junto com o Thiago e o filho na entrega desse boneco para o goleirão do Vasco, que o presenteou o torcedor com uma camisa de treino. Grande abraço, Sandro, parabéns, e grande abraço também pro Thiago, mais uma atitude legal de um torcedor vascaíno. E agora, para tudo que você está fazendo, porque eu tenho certeza que você quer saber detalhes e até informações importantes sobre a questão do Andrei Santos, outras situações dessa semana, e quem traz todos os detalhes aqui dentro desse Bom Dia Gigante é ele, tapete vermelho, Flávio Dias. Conta pra gente! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a você e a todos os amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. A gente avisou, não é? Há mais ou menos uma semana trazíamos aqui a informação de que técnicos não seria o problema do Vasco tê-los, pelo menos buscar alguém no mercado. Alguns já estavam previamente contactados pelo novo diretor executivo Paulo Brax. Depois da derrota em Maceió, quando Paulo Brax esteve presente, e da derrota em Salvador, nós trouxemos aqui a informação que era questão de tempo. Perdesse ou ganhasse para o Guarani, estaria com um novo treinador na quinta-feira. Pois bem, nós também trouxemos a informação aqui de que o ambiente, aquilo que foi sentido quando a delegação da 777 chegou ao Rio de Janeiro, dentro do grupo,
por conta do aconchego que Emílio Faro tinha de todo o grupo cruzmaltino, de todos os jogadores do Vasco, que demonstravam uma grande confiança em poder reverter o problema, fez com que se segurasse o anúncio desse novo treinador. O Vasco vence o Guarani, o ambiente é muito positivo, mas aí o grande ponto de interrogação desse time, principalmente nesse segundo turno: jogar fora de casa. Fez-se tudo. Assinou o seu contrato, transferiu-se os 70%, dinheiro na conta, voo fretado, melhor condição de trabalho, mas em campo uma tragédia. E depois do jogo, a presença tanto de Luiz Melo, CEO da SAF, como de Roberto Duque Estrada, que faz parte do board da Vasco SAF, é um dos dois que representa o Vasco da Gama, e principalmente do diretor executivo da Vasco SAF, Paulo Brax. A presença deles três foi fundamental por conta de ver, de entender que o time não consegue evoluir. A entrevista coletiva de Emílio Faro foi uma bomba, não foi boa, mas principalmente a atitude dele depois do jogo, em que os diretores não estavam presentes, estavam no vestiário, causou um desconforto muito grande. Discutir com o torcedor, por mais que tenha sido importunado, num momento como esse, é melhor segurar. Mas não, Emílio Faro foi para a afronta e isso causou realmente um grande mal-estar. Depois do jogo, já estava decidido, o Vasco contrataria um treinador. E como eu falei já há uma semana, era estalar os dedos e trazer um treinador, porque alguns já estavam sendo contactados. No entanto, a dúvida era: qual perfil? Quem poder contratar para aceitar esse desafio? O Vasco está no G4, permanece com 4 pontos em relação ao Londrina, tem plenas condições de subir. Faltam 10 jogos, mas o time não vive um bom momento, principalmente quando joga fora de casa. E o próximo jogo é contra o Grêmio, fora de casa, na estreia de Renato Portaluppi, no comando do time gaúcho. Pois bem, contatos foram feitos, perfis foram analisados, mas a princípio um nome caseiro, alguém que pudesse conhecer e pudesse fazer quase um mandato tampão, era o preferido. Jorginho, sim, é um treinador bom de vestiário, que consegue agregar, consegue fazer o simples, sem inventar muito. Um pouco da linha de Zé Ricardo, fazer aquilo que o Vasco precisa para subir numa Série B muito fraca, com os times embaixo dando muito mole de não se aproximarem do Vasco da Gama. Jorginho, favorito. Mas será que é do tamanho do Vasco? Pois bem, o momento é: subir é o mais importante. O ano que vem, a gente vê depois do dia 5 de novembro. Jorginho deve ser anunciado, mas até o momento em que gravávamos esse vídeo, não havia confirmação, e eu posso trazer isso aqui para você. Pode ser que nesse momento o técnico seja Jorginho, mas até o momento em que gravávamos esse vídeo não havia nenhuma definição oficial. Estava se tratando nos bastidores em relação à questão contratual, falar como empresário. Porém, outros nomes também surgiam, mas nesse momento Jorginho era o favorito. Mas o perfil escolhido foi exatamente esse: não se pensar em 2023, pensar no hoje, pensar no agora. Mas ora, trazer Jorginho, um treinador que já passou pelo Vasco, que até conquistou um título carioca pelo Vasco da Gama em 2016, será que não era cair na mesmice? A dúvida era exatamente essa. Porque o importante é subir e, nesse momento, valorizar um ambiente que é bom, mas trazer alguém que possa, junto com o Emílio Faro, que não vai sair do clube, e os demais da comissão técnica, fazer o simples, fazer o básico, para que o Vasco possa voltar a vencer fora de casa. Quanto a Andrei Santos, notícia que nós trouxemos em absoluta primeira mão na sexta-feira no News. Paulo Brax está viajando agora de manhã para São Paulo. Vai se encontrar no escritório da Bertolucci Sport com Juliano Bertolucci para resolver a situação de Andrei Santos. É uma situação muito bem adiantada, mas por conta da demora na renovação, porque já poderia ter sido feito antes, a coisa vai ser pior para o Vasco. Pior que eu digo, porque vai ter que botar grana, vai ter que fazer muito forte.
A tendência é que Andrei Santos renove por 5 anos, ganhando em torno de R$180 mil, com uma multa de 40 milhões de euros. É essa a situação, mas o Andrei Santos dificilmente não vai ter o contrato renovado no dia de hoje. Vamos esperar, vamos ver como vai ser o transcurso desse dia. Paulo Brax deve ter uma entrevista coletiva marcada para essa semana, para que ele possa falar com o torcedor, falar com a mídia, dar explicações e contar dos planos. Mas para domingo, jogo com o Grêmio, o Vasco terá um novo treinador, como nós anunciamos aqui há cerca de uma semana. A gente volta logo mais, Emerson, no nosso papo tradicional de toda segunda-feira, na nossa live dos estúdios Roberto Dinamite. Um grande abraço a todos, até logo mais. Tchau. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E o nome do Jorginho agradou você, torcedor? Eu fiz essa pergunta para ele, Jean Faísca, para fazer uma análise importante sobre esse treinador que estava no Atlético Goianiense, foi semifinalista da Copa Sul-Americana, o time está brigando para chegar à final, mas ele foi demitido anteriormente. E Jean Faísca analisa a possível contratação de Jorginho para técnico do Vasco para o restante da temporada. E aí, Jean, conta pra gente. Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco aí está na iminência de anunciar o Jorginho como seu novo treinador. Eu gosto muito daquilo que o Jorginho apresenta e o que ele pensa como treinador de futebol. Quem não lembra da sua primeira passagem pelo Vasco, lá em 2015, que ele pegou aquela equipe que estava condenada ao rebaixamento já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, uma equipe que somou apenas 13 pontos no primeiro turno, uma coisa absurda mesmo, e quase conseguiu fazer aquela equipe aí escapar do rebaixamento. Depois foi campeão carioca também no outro ano. Só que o modelo de jogo que o Jorginho emprega nas suas equipes é totalmente diferente daquilo que o Vasco vinha apresentando na Série B. Por exemplo, no sábado no jogo contra o Brusque, qual era o modelo do Vasco? O modelo de uma ligação direta, de colocar lá na frente para centroavante ficar brigando na cabeça, tentando ganhar a segunda bola. O Jorginho não. O Jorginho já tem um modelo de um jogo mais apoiado, de posse de bola. Quem não lembra daquela invencibilidade do Vasco lá, que começou em 2015 e terminou em 2016? Era uma equipe que gastava a bola, uma equipe que, na maioria absoluta das partidas, tinha mais posse de bola que o adversário. E olha que, pelo o que o Vasco apresenta hoje no elenco, eu não sei como que o Jorginho vai fazer para adaptar um jogo de posse de bola com uma saída de bola, por exemplo, com Quinteiro e Anderson Conceição. Daqui a pouco temos que escalar o Boza por ali para ter uma saída mais limpa. Enfim, eu acho que se for o Jorginho mesmo, é um técnico que, uma segurança, um técnico experiente, um técnico que conhece o cenário do futebol brasileiro. Esse é o ponto positivo. Ah, é para ficar para ano que vem? Aí eu não sei. Espera primeiro esses 10 jogos desse ano, vê qual será esse desempenho do Jorginho e depois a gente começa a pensar no ano que vem. Abraço, galera! Valeu, Jean, obrigado pela sua análise. E agora eu quero saber de você, torcedor. Comenta aqui embaixo. Você gosta ou não gosta da possível contratação de Jorginho como técnico do Vasco para o restante da temporada? Pelo menos para esses 10 próximos jogos, para recolocar o Vasco na Série A do ano que vem. Gostou do nome? Não gostou? Queria outro? Comenta aqui embaixo, é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no canal, é importante. Deixa o like nesse vídeo que é importante também e compartilhe. Copie o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, nos estúdios Roberto Dinamite. Eu conto demais com a sua audiência, também às 7h30 aqui no canal Atenção Vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, depois você corre lá para assistir, que tá muito bacana. E claro, sempre acompanhando também a gente nas redes sociais, @avascaínos, e nosso site atençãovascaínos.com.br.
ótima segunda-feira, a gente volta a qualquer momento, qualquer informação, você vai ficar sabendo sempre aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!